Amém, amados, graça e paz. O Senhor tem nos dado muita graça. Hoje à tarde nós tivemos nosso estudo sobre a lei de Deus. Falamos também um pouco sobre o dízimo, sobre o que o Novo Testamento fala a respeito disso. Nós chegamos à conclusão, através dos textos bíblicos, que não há essa imposição aos crentes do Novo Testamento. Mas a nossa regra está ali em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que fala de dar com alegria, segundo as suas posses, e não aquela imposição da lei, não é? E hoje nós falamos de tarde da lei de Deus, e agora à noite nós vamos complementar, vamos falar do Evangelho. Vamos pregar no Evangelho de Lucas, e nós vamos fazer aqui uma pequena exposição do capítulo 23, podem abrir em Lucas 23, depois nós vamos nos deter no final, naquela história maravilhosa, que é retratada por Lucas, quando os dois ladrões estão crucificados com Cristo, e o Espírito Santo vem e dá um novo coração, escreve a lei de Deus, regenera um daqueles pecadores crucificados, e ele responde em fé, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. E aí aquela maravilha toda que nós vamos ver. Poucas passagens resumem de forma tão maravilhosa o Evangelho, do que essa que nós vamos nos deter hoje à noite. Mas para que nós chegamos lá, vamos começar aqui no 23, a partir do versículo 1. Mas antes vamos orar um momento, vamos clamar ao Senhor. Nós estamos servindo a um Deus vivo, que está presente, o Deus que escreveu essa mesma palavra, o Deus que levou aquele homem em sua presença a clamar Senhor, está aqui. Então que nós possamos clamar Senhor também como aquele homem, e pedir que Ele olhe para nós, que Ele se lembre de nós, que Ele ouça a nossa oração, e que Ele se faça presente aqui, abençoando a sua mensagem e se comunicando conosco através da sua palavra. Ó Deus, nós oramos a Ti, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, havendo estudado a Tua lei à tarde, ó Deus, agora nós queremos nos deliciar com o Teu Evangelho, ó Pai. As nossas almas estão cansadas, ó Deus, sedentas pela Tua verdade, ó Deus. Sedentas, ó Deus, por ter mais de Ti, por Te ouvir, ó Pai, por ter comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, os nossos pecados, ó Pai, têm sido revelados pela Tua lei, ó Deus. Mas o Teu Evangelho, ó Pai, é o remédio para todas as doenças, ó Pai. Tanto, ó Pai, nós temos ouvido sobre Ti, ó Deus. Talvez nós tenhamos ouvido a Ti durante muitos anos, ó Deus, e tenhamos permanecido em pecado, ó Deus. Mas queira que seja hoje, ó Deus, o dia em que nós venhamos de fato nos arrepender. O dia em que de fato o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos mostrará a Ti. O dia em que de fato o Teu Espírito Santo nos fará novas criaturas em Tua presença. De modo que mesmo que reste muito pouco tempo para o fim, mesmo que seja na última hora, ainda assim temos esperança. Porque o Senhor é poderoso para salvar todos aqueles a quem o Senhor veio buscar. Até mesmo a ovelha mais perdida. Na última hora, no último instante, ó Deus. Revela o Teu braço salvador aqui essa noite, ó Deus. As nossas almas estão cansadas, ó Deus. Não há poder em mim. Nada que nós possamos fazer, ó Deus, é suficiente, ó Deus, para converter pecadores. É suficiente para comunicar a verdade ao Teu povo. Então vem, Espírito Santo. Vem, vento de Deus. Sopra em nosso meio, trazendo Sua paz, Sua alegria, trazendo salvação àqueles que porventura estiverem com o osso seco, sem vida. Dá-nos graça, ó Deus, dá-nos graça, Senhor, pois quando nós estamos fracos, ó Deus, quão pouca vida há, ó Deus, mesmo na Tua casa, quão pouco entusiasmo pela Tua palavra, quanto cansaço, quanto enfado, ó Deus, mesmo naqueles que deveriam estar saltando de alegria. Ó Deus, ó Senhor, livra-nos de toda artificialidade, ó Senhor, revela-nos a Ti, mostra-nos o poder da cruz. Nós cantamos, mas nós não sentimos. Nós cantamos, mas talvez nós não tenhamos conhecido de verdade o poder da cruz. Revela esse poder da cruz para nós hoje, Senhor. Revela-se a nós, que nós possamos olhar para Cristo, para que todos nós sejamos salvos. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, que nós possamos olhar para Ti, que foi levantado para dar arrependimento dos pecados e para trazer salvação a todo aquele que crê. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 60 ou 61
da presente era, né? Cerca de 10 anos antes de Jerusalém ser atacada pelos romanos e completamente destruída. Outra característica peculiar e interessante do Evangelho de Lucas é que ele mostra Jesus em toda a sua humanidade. Assim como nós vamos estudar daqui a alguns dias o Evangelho de João, que tem como um dos seus principais propósitos mostrar a divindade de Cristo, e já começa com uma das declarações mais maravilhosas da Bíblia: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e mostra assim a divindade de Cristo de modo claro, belo, salvífico, de forma que ninguém que não crê que Jesus é Deus fique inexcusável. Assim, Lucas também mostra Cristo em toda a sua humanidade. É em Lucas, por exemplo, que nós sabemos daqueles relatos mais pormenorizados e específicos a respeito do nascimento de Jesus, até mesmo do nascimento de João Batista. É em Lucas que nós, por exemplo, vemos Jesus com 12 anos de idade. O que uma das nossas crianças com 12 anos de idade pode fazer? O que um ser humano normal com 12 anos de idade pode fazer? Poucas coisas, não está tão instruído, ainda não tem a sua inteligência tão desenvolvida. Com 12 anos, o Senhor Jesus estava ensinando doutores no templo. Ele é Deus, Ele é homem, perfeito homem, o homem perfeito, o homem Deus. Que nós cantamos, o próprio Deus por nós morreu. Deus homem, morreu por nós, se fez carne para levar os nossos pecados. Então nós vamos ouvir mais uma vez, ler a sua história, de como o Senhor se entregou por nós, por amor. Vamos começar a leitura, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 1, e diz: levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação. Ele era o Salvador do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quando ele veio para o que era seu, vamos rejeitá-lo, vamos condená-lo. Ele é um pervertedor, ele está pervertendo a nossa nação. Ele está proibindo de dar o tributo a César. Jesus Cristo nunca proibiu, pelo contrário, disse: esse imposto é de César, a imagem aqui é de César, então dê a César o que é de César. O príncipe da verdade, caluniado, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Aqui eles estavam certos. Ele de fato disse que era Cristo. Versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. Ele pega um recurso maravilhoso, só alguém que tem uma sabedoria de Jesus Cristo. Ele faz uma pergunta: tu és o rei dos judeus? Coloca um ponto de interrogação. Jesus tira o ponto de interrogação e diz: tu dizes, tu afirmas que eu sou o rei dos judeus. E Jesus, por assim dizer, arranca um testemunho da boca de um rei ímpio, de um príncipe ímpio. Ele é o rei dos judeus. Ele é o nosso rei, ele é o rei de Israel de Deus. 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Pilatos aqui, de certa forma, faz as vezes de um sacerdote. Lembra que João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus? Antes do Cordeiro ser oferecido, não poderia ser de qualquer modo, ele teria que ser especificado, teria que ser um Cordeiro sem mácula. Aqui Pilatos faz como que às vezes de um sacerdote, ele examina o Cordeiro e fala: eu não acho mácula nele, eu não acho culpa nele. Assim como Silas pregou na vez passada a respeito da tentação de Cristo, que Satanás tenta de todos os modos pegar Cristo, achar uma falta, tentar pegar alguma fraqueza em Cristo, não consegue achar nenhuma falta nele. Um próprio rei ímpio, não acho nele culpa alguma. Se um grego, um romano, um ímpio, que não conhece nada da lei, não acha culpa em Cristo, então os judeus estão completamente sem nenhum tipo de desculpa por acharem culpa nele. E continua: mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Aqui nós aprendemos outra característica do ensino de Jesus. O ensino de Jesus é perturbador. Algumas pessoas de muitas formas se escandalizam com o ensino de Jesus. Negue-se a si mesmo.
No mundo tereis aflições. Aquele que não amar, aquele que amar mais seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E de muitas formas os homens se escandalizam com Jesus. É por isso que ele diz, ele é um pervertedor. Ele tem pervertido tudo com o seu ensino. Será que tem algum de nós aqui essa noite que está relutante com algum ensino de Cristo? Que tem se escandalizado em Cristo, de alguma maneira, com o seu ensino, com aquilo que ele diz? O ministério de Jesus era ensinar, que nós possamos receber o seu ensino e não nos escandalizar nele. Continuando, 7, e sabendo, 6, então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. 9, e interrogou com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Ele era o cordeiro mudo que não abria a sua boca. Versículo 11, e Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu com uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Vamos parar por aqui, vamos para o primeiro. Quando ele vai para a jurisdição de Pilatos, fala, esse Galileu está pervertendo tudo aqui. Está ensinando contra a lei, está dizendo que não é para pagar o tributo a César e etc. E aí ele fala, você é Galileu? Então eu vou te mandar para Herodes, porque Herodes é quem tem a jurisdição da Galileia, e ele está aqui em Jerusalém, vou mandar você para lá. Então Jesus comparece diante de outro príncipe. E é interessante aqui como Pilatos é parecido com alguns crentes modernos. Eles escutam falar de Jesus, mas eles não estão interessados no ensino de Jesus. Eu quero ver Jesus fazer algum sinal. Eu quero ver se Jesus sabe responder às minhas perguntas. Se ele consegue responder às minhas indagações. Como ele não conseguiu fazer sinais para agradá-lo? Ele era grego, lembra? Os gregos querem sinais. Os romanos querem sinais. E como ele não consegue responder às minhas perguntas e nem conversa comigo, vou desprezá-lo. Assim, muitas pessoas desprezam Jesus, porque ele não atende às suas necessidades. Nós vamos ver aqui mais à frente que quando alguém vai a Jesus escarnecendo, acusando, querendo dele alguma outra coisa que não aquilo que ele veio dar, a vida eterna, Jesus não lhes responde. Em todo o capítulo 23, nós vamos ler, Jesus só responde a uma pessoa. Nós vamos saber quem é. Ele não responde a Herodes, e Herodes o despreza, escarnece com seus soldados, tira uma roupa resplandecente e tornam a enviá-lo a Pilatos. É interessante aqui, Jesus tinha, por assim dizer, arrancado uma confissão de que ele era rei na sua boca. Agora Herodes o veste com uma roupa como de rei. É interessante que eles, mesmo sendo incrédulos, eles, por assim dizer, começam a tratar Jesus como rei, mesmo que de forma indigna, mesmo que escarnecendo dele. Agora colocam-lhe uma roupa. E assim, o nosso rei segue indo cada vez mais baixo em sua humilhação. O rei está sendo preparado para o sacrifício. Vamos continuar, vamos para o 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, e os magistrados, e o povo, disse-lhes, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. É interessante que Pilatos estava brigado com Herodes. E o Senhor Jesus, por assim dizer, faz a amizade com eles. Eu estava conversando sobre isso com o Michel, falei que eu lembro muito do Salmo 2, do Salmo 2, quando diz que os príncipes, eles se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. É interessante que agora se fazem amigos. Para quê? Para condenarem a Cristo.
juntos. Herodes, o povo, os fariseus, os sacerdotes, se juntam para crucificar o príncipe Davi. E aqui Herodes parece ser bonzinho, parece estar pensando em algum tipo de beneficência. Na verdade, Herodes não tinha o menor escrúpulo de matar ninguém. Ele só não queria aqui, provavelmente, ser acusado de um crime grave. Talvez ele poderia ser acusado, algo desse tipo. Não consigo, confesso para os irmãos que eu não sei direito o que Herodes quer dizer quando ele castigá-lo-ei, pois e soltá-lo-ei. Porque nós sabemos perfeitamente que ele não tinha o menor pena e o menor escrúpulo de matar alguém como Jesus. Talvez é por aquilo que nós lemos em João, quando ele tem, a sua esposa tem um sonho e diz assim, não se meta na questão desse justo. Talvez a sua consciência o incomodou. Talvez de algum modo ele se sentiu incomodado, pois ele sabia que aquele era um justo. Vamos para o 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. É interessante como a multidão a uma prefere Cristo a Barrabás. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim? Olha, nós temos que ser mais parecidos com Cristo. Esse dia eu ouvi uma das maiores bobagens que eu já vi em toda a minha vida. Fala assim, ó, você não precisa mais falar de Cristo. Tem muitos falando de Cristo. Você precisa agir como Cristo, porque muitos têm feito o que quase ninguém tem feito. Se nós pudéssemos agir como Cristo, amados, não precisava Cristo ter vindo para nós. Quando aquela pessoa diz, olha, você precisa ser mais parecido com Cristo, como se as pessoas fossem nos aceitar por causa disso, ou se as pessoas não aceitam o Evangelho porque nós não somos parecidos com Cristo. Talvez, se nós fôssemos mais parecidos com Cristo, as pessoas já tinham nos matado. As pessoas já tinham nos rejeitado completamente. Talvez é o contrário, nós somos aceitos e somos bem-quistos, porque talvez a gente não se parece tanto como Cristo. As pessoas para que ele multiplicou pão, talvez existiam pessoas que foram curadas por ele. Você vê como o Silas falou que ele curou multidões. Todo mundo que vinha com todo tipo de doença, ele curava. E no fim, todos se juntam contra ele. Os príncipes, o povo, contra o Cristo, contra aquele que andar fazendo bem. Isso mostra bem qual é a natureza do homem. O que o homem pensa em relação ao seu Criador. Quando Cristo se manifestou em carne, os homens o mataram. E preferiram Barrabás. Interessante, Barrabás foi solto e Jesus veio em seu lugar. E aqui ele se faz uma figura maravilhosa da justificação, da substituição. Não é que Deus te perdoou de qualquer modo, foi alguém para o seu lugar pagar a sua dívida. Você foi solto como Barrabás, mas alguém foi em seu lugar. Barrabás é como que um tipo da igreja, é como que um tipo de nós, você, eu, cada um de vocês. Além de ser pecadores, sendo pecadores, o Senhor Jesus não lhes imputa maldade, mas Ele lhes perdoa, porque Ele próprio toma sobre nós, sobre Ele, o nosso jugo. Barrabás é solto, Cristo toma o seu lugar, toma o lugar do homicida, toma o lugar do criminoso. Aí nós vamos saber mais ou menos porque ele foi crucificado. Segundo a lei judaica, Êxodo capítulo 22, quando alguém roubava alguma coisa, vai dizer que Cristo foi crucificado com ladrões. Quando alguém roubava alguma coisa, geralmente ele era punido com uma substituição, uma restituição, e não com morte. Mas Jesus ficou no lugar de um homicida. Então ele deveria receber o castigo do homicida. Qual é o castigo do homicida? Não era restituição, era morte. Jesus então toma agora o lugar de um homicida. Então vamos adiante. Nós estávamos no 19, vamos para o 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Essa é a resposta de todos os homens a respeito daquele que andou fazendo bem. E então, pela terceira vez, lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma, castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Eles estavam ensandecidos. Eles queriam sangue.
Eles queriam uma morte do Filho de Deus. É uma fúria completamente inexplicável. Até eles gritaram até prevalecerem. Vamos continuar no 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Você vê como é o caráter dos homens do mundo? Pilatos sabia que ele não tinha culpa alguma. Mas ele cedeu à pressão das pessoas. Sabe quando você sabe o que é correto? Quando você sabe o que você tem que fazer? As pessoas para com isso é bobagem. Só você é certo, nós somos errados. Só essa igreja é certa, nós somos errados. Para com isso. E a pressão vem, você. Vou fazer o que eles querem. Eu não vou fazer o que é justo. Eu vou condenar o culpado. A pressão é muito grande. Assim acontece com todos aqueles que não estão firmados em Cristo. O cansaço é muito grande, eu vou deixar me vencer. O dinheiro é muito alto, não posso deixar passar. Eu estou necessitado. Quando você age indo com a multidão, você é um Pilatos. É por isso que o castigo de Pilatos é imperdoável, assim como o castigo de todos eles. E ele julgou então que deviam fazer o que as pessoas pediam. 25. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. A vontade do homem, amados, é sempre contrária a Deus. É uma vontade homicida. Nunca os homens, por sua vontade própria, buscam a Deus. Não o Deus verdadeiro, eles queriam um Deus romano. Não um Deus romano, mas um Deus que subjugasse o Império Romano, que lhes trouxesse libertação física e temporal. Como veio esse Jesus aqui, eles o rejeitaram completamente. Todo homem quer ser feliz, mas ser feliz sem Deus. Ser feliz sem ter um Senhor, alguém que lhe diga o que ele deve ou não fazer. Somente o homem regenerado tem em Deus a sua felicidade. Não se escandalize em Jesus. Eles tinham como sua vontade matar o Filho de Deus. E Pilatos entrega então o Senhor Jesus à sua vontade. Vamos continuar. 26. E quando iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. Jesus foi entregue para ser crucificado e sofreu uma sessão de martírio terrível. Lucas não registra isso claramente, mas outros evangelhos registram, o qual nós não temos tempo de ler agora. E quando ali acharam um certo Simão Cirineu, e o constrangeram a levar a cruz de Cristo. Por que Simão? E por que Cirineu? Provavelmente o sobrenome dele, que na verdade não é um sobrenome, mas indica a sua localidade, que é Cirene, na África, diga um pouco sobre isso. Provavelmente ele era um estrangeiro, ele era alguém de pele negra. Os judeus não tinham a pele negra, era alguém da pele negra que falou: vamos levar esse estrangeiro, vamos colocar esse gentil. Um judeu jamais tocaria no madeiro, mas esse judeu aqui, esse fariseu, esse gentil, pode ser constrangido a levar a cruz com ele. E assim, esse homem teve essa honra de auxiliar o Senhor no seu martírio, e levou a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Vamos continuar no 27. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Jesus está dizendo: o que estão fazendo comigo é terrível. Vocês devem chorar mesmo. É impressionante, né? Essas mulheres choraram e nós não conseguimos derramar uma lágrima por Cristo. Nós sempre falamos isso de modo tão distante e tão impassível. Jesus fala: isso é triste. Mas tem uma coisa ainda mais triste. É o castigo dos seus filhos que estão fazendo isso comigo. E naquele dia será tão grande o pranto e tão doloroso o juízo que virá sobre vocês, que vocês vão desejar não ter filhos.
que vocês vão desejar nunca ter gerado um filho, nunca ter amamentado uma criança. O castigo será tão grande que vocês dirão: montes caem sobre nós, outeiros cobrir-nos. Está falando primariamente da destruição de Jerusalém. Mas é óbvio que isso aponta para aquele juízo maior, aquele juízo do trono branco, quando eles estiverem diante do grande rei. Jesus veio em forma humilde, de um servo, de um sofredor, compareceu perante Pilatos, perante a multidão, perante Herodes, e todos o julgaram e acusaram, condenando-o injustamente. Mas naquele dia, inverterá-se a posição. Eles vão estar diante do rei, e vocês também vão estar diante do rei. E tudo vai depender agora de como vocês tratarão Jesus, Oséias. Vão rejeitá-lo? Vão falar como que em tom de zombaria, ele é o rei. Assim é todos aqueles que dizem: Jesus é meu rei, e vive conforme a sua própria lei. Você está zombando dele, como Herodes. Você veste uma veste resplandecente em Jesus, mas não vive como se ele fosse o seu rei. Todos aqueles que fazem assim julgam a Jesus. Todos aqueles que distorcem o seu evangelho, distorcem as suas palavras, é como esses fizeram, distorceram as palavras de Jesus. Julgam a Jesus. Se fazem igual a Pilatos. Se fazem igual a Herodes. Como nós trataremos a Cristo hoje, sabendo que você será tratado como réu amanhã por Ele? Amanhã você estará diante do trono de Deus, todos nós. Nós pensamos: coitado de Pilatos, coitado de Herodes, mas assim é o castigo de todos os que desprezarem a Cristo hoje, todos os que o julgarem hoje. Quando nós nos escandalizamos na cruz de Cristo, é isso que nós estamos fazendo, julgando. É por isso que é muito mais fácil pregar o evangelho da prosperidade do que pregar o evangelho da cruz, porque o da cruz é perturbador, o da cruz escandaliza o Washington. O da cruz as pessoas olham e falam: crucifica esse evangelho aí. Mas é esse o evangelho que produz a salvação. Esse é o evangelho da bênção. Esse é o evangelho da glória de Deus. É esse o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse evangelho que nós queremos reter. É com esse evangelho que nós queremos morrer, sabendo que nós ressuscitaremos com Cristo. Nós ressuscitaremos com Cristo. 32. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E chegando ao lugar chamado A Caveira, o Gólgota, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Veja, eles foram crucificados com malfeitores. Os judeus crucificaram Jesus junto com malfeitores, para que desse a entender que ele estava sendo crucificado por ser um malfeitor também. Lutero diz assim: ele foi crucificado no meio, para que ai, faltou a voz. Para que as pessoas julgassem que ele é o chefe dos malfeitores, para que ele é o rei dos malfeitores, como se ele fosse o rei dos malfeitores. Então todos os que vissem depois aquele Jesus, ele foi crucificado com os malfeitores, ele era o chefe dos malfeitores. Descobriram talvez algum mal feito dele, e ele foi crucificado junto com os outros malfeitores. Então ele foi colocado ali na posição de pior desonra, primeiro entre os ladrões e num madeiro. Qualquer pessoa que tem um pouco de entendimento da lei judaica sabe que não existia maior abominação para um judeu do que o madeiro, do que aquele que é morto no madeiro. Ele é maldito de Deus, ele é maldito de homem. Acho que não existe uma pena maior no Antigo Testamento do que você ser pendurado no madeiro. E é o que Cristo recebeu. 33. Não, vamos para o 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. É interessante a gente ver aqueles quadros de Jesus, aquelas imagens que são completamente infiéis. Jesus foi crucificado nu. Era uma vergonha completa. Tiraram completamente as suas vestes. Jesus veio ao mundo nu e foi do mundo nu, sem levar absolutamente nada. Mas enriqueceu a muitos, perdoando-lhes. Veja, é interessante. Olha essa oração que Jesus faz: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Não existia outro argumento para que Cristo pudesse rogar por aquelas pessoas, senão pela sua ignorância. Eles são ignorantes, Pai. Perdoa-lhes. Depois nós vamos ver como essa oração é ouvida imediatamente. Vamos continuar. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Impressionante como o Senhor de várias maneiras tira exclamações, afirmações da boca dessas pessoas que só as incriminam mais ainda. Eles falam que Jesus é Salvador. Aos outros salvou. E por que não salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus? É quando Cristo vai começar o seu seminário, o seu ministério, ele fala assim: sem dúvida vocês vão me dizer esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E é aqui que se cumpre aquilo que o Senhor disse. Ele disse: você salvou os outros, porque você não se salva. Jesus estava sofrendo todo tipo de zombaria possível, todo tipo de escarnecimento possível. 36. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é Jesus, o rei dos judeus. 39. Agora vamos para o que realmente não realmente, mas vamos para o ponto alto. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós vemos, amados, dentro do Evangelho, um pequeno Evangelho. Nós vemos uma demonstração perfeita de como é a salvação do Senhor, de como o Senhor salva pecadores. É interessante o que Mateus e Marcos registram sobre os dois, porque eles se limitam a dizer que os malfeitores que foram crucificados com ele blasfemavam também, plural, os dois. Eles ficaram crucificados por cerca mais ou menos de 3 horas. E inicialmente os dois provavelmente estavam repetindo as mesmas coisas. É mesmo, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Salva a si e salva a nós também. De várias formas o Cristo foi blasfemado, mas de repente, um milagre acontece. Uma coisa estranha acontece. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. De repente o outro cai em si, como o filho pródigo. O outro cai em si e diz: você não teme a Deus? Veja, Jesus estava aqui, você não teme a Deus? Estando na mesma condenação. E ele reconhece então a justiça de Cristo. 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconheceu que ele era merecedor da punição que ele estava sofrendo. A nós é justo. É isso que nós merecemos mesmo. Vivemos dissolutamente, vivemos toda a nossa vida como fora da lei. Agora a lei nos encontra. Agora nós servimos o pecado a vida inteira. Agora recebemos o nosso salário. É justo que sejamos condenados. Ele cai em si. Ele tem convicção do seu pecado. Ele sabe que aquilo para ele é justo. Mas aí ele continua: os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Não somente reconhece a sua injustiça, mas reconhece também a justiça de Cristo. É assim conosco. Se você não passou por esse processo na sua vida, você nunca foi crente.
Se você ainda está pensando que você merece algo de Deus, senão a crucificação, a maldição e a morte, você não entendeu o Evangelho. É somente quando você conhece a sua injustiça que você percebe a justiça de Cristo. Que você, como nós estudamos à tarde, vê a sua necessidade de Cristo. Uma necessidade de outra justiça que está fora de você. Não é pelas suas obras, mas é pela obra de outro. Não é pela sua justiça, mas é pela justiça de outro. Você não teme Deus, estando na mesma situação, nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aí ele para de falar comigo, agora ele vai se dirigir com aquele que está próximo. E disse a Jesus: Senhor. Há pouco ele estava blasfemando, há pouco ele estava maldizendo, mas agora ele se vira e diz: Senhor. Imagine com o olhar que aquele homem olhou para Cristo. Imagine a situação em que ele estava. Imagine como ele pronunciou Senhor. Você acha que teve algum tom de arrogância? Você acha que teve algum tom de indiferença? Ou você acha que aquele homem falou de coração, Senhor? Essa palavra demonstra que ele foi convertido pelo Espírito Santo. Vamos lá rapidinho para 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. O Espírito Santo regenerou aquele homem. O Espírito Santo fez a sua obra na vida daquele homem, convencendo-o do pecado, convencendo que era aquilo que ele merecia, e depois ele aponta para Cristo. E o Espírito Santo lhe diz: esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Esse é o rei. Que rei diferente, não? O rei tem as vestes bonitas. Jesus querendo mostrar como as vestes dos reis eram bonitas, falou: olha, está vendo os lírios? Nem Salomão se vestiu como ele. Salomão foi o homem que se vestiu melhor na face da terra, o rei que já se vestiu mais bonito, de forma mais garbosa, de forma mais luxuosa, não se vestiu como um lírio. Os reis se vestiam de forma esplendorosa. Esse rei está nu. Os reis se assentam em tronos de ouro. Qual o trono desse rei? Uma cruz. Esse homem está na situação que todo judeu fala: esse homem é maldito, esse homem é anátema. O Espírito Santo ensina aquele homem a dizer: Senhor. Você já chamou Cristo de Senhor na sua vida? Não é, amados. Você entende, amados, que isso aqui não tem nada de natural, não tem nada de natureza humana aqui, não tem nada de esforço da carne, que aqui é um milagre, é o Evangelho, que é o poder de Deus se manifestando através da boca desse homem. Senhor. Automaticamente ele se faz servo, ele se submete. Senhor, Senhor, Senhor. Ele continua: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Não somente Senhor, mas também isso tem um reino. Tu és rei. Embora o Senhor esteja numa situação de humilhação, eu sei que tu és rei. Eu sei que o teu reino não é deste mundo. O Espírito Santo ensinou teologia ao homem. Eu sei que o teu reino não é deste mundo. Eu sei que o Senhor está partindo não para a sepultura e morte, mas o Senhor está partindo para o seu reino. Jesus está exaltado reinando. Ele não somente reconhece, amados, ele fala aquilo que todos nós devemos fazer. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando eu leio essa passagem, dá vontade de chorar, não tem como. Muitas vezes nós nos entristecemos, porque pessoas não lembram de nós. Aniversário, fulano não se lembrou de mim.
ainda que nenhum homem tenha se lembrado de ti, ainda que você seja pequeno e desprezado aos olhos dos homens, você acha que esse homem aqui tinha algum valor perante a sociedade? Ele era um pária, um desprezado. Talvez a vida dele inteira foi assim. Geralmente essas pessoas que entram para o mundo do crime, da prostituição, são pessoas que ferem muitas outras pessoas, mas são pessoas que já foram muito feridas. Talvez a sua vida inteira é uma vida de machucar os outros e ser machucado pelos outros. Talvez a vida desse homem era assim, uma vida inteira no crime. Pode ser. Mas ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Ele não tinha absolutamente nada. Ele não podia dizer: Senhor, dê o dízimo, hein? Senhor, olha aqui minhas boas obras. Olha aqui como eu observei a lei rigorosamente. Olha aqui como eu bati ponto lá na sinagoga. Ele só tem um pedido a fazer, uma petição: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Mas eu acho que essa aqui foi, durante todo esse processo de Jesus, eu acho que foi a única vez que Jesus teve um alento no coração. Jesus estava trucidado por dores o tempo todo. Mas eu acho que nessa hora ele deve ter dado um sorriso. Jesus, Pilatos falou, Herodes falou, o povo falou, acusações para todos os lados, calado. Ele não abre a sua boca para eles. Mas esse homem é como que uma disposição rápida em responder Jesus. O homem fecha a boca e respondeu-lhe Jesus. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus tem prazer em perdoar, muito mais do que você tem prazer em ser perdoado. Ele é manso, amados. Ele é humilde. No seu momento de dor, ele cuida. Senhor, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O Senhor já responde a oração, o homem do lado já se converte. E Jesus tem prazer, amados. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Veja, Jesus não diz, como algumas pessoas dizem, eu te digo hoje, vírgula, entrarás comigo no paraíso, como se o paraíso fosse uma coisa distante. Ninguém quando vai falar, olha, Michel, eu vou te dizer isso hoje, é uma redundância. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem inaugurou o paraíso com Cristo. Esse homem entra de mão dadas com Cristo no paraíso. Um malfeitor é o Deus que justifica o ímpio. Se algum de nós nessa noite está se sentindo indigno, mas é verdade, você é indigno mesmo. Mas é a esses que Cristo veio buscar e resgatar. É a esses que Cristo chama. É a esses que Cristo tem prazer em perdoar. Hoje você estará com Cristo no paraíso. Que alegria daquele homem. Que bênção. E essa mostra também nos ensina, refuta 4 ensinos errôneos que nós porventura venhamos a ter. Primeiro, refuta o sacramentalismo. Esse homem foi salvo sem batismo, sem ceia, sem igreja, sem boas obras. Ele foi salvo pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Depois Jesus deixa muito claro que não existe purgatório. Ele não falou, eu vou na frente, passa um pouquinho lá no purgatório, depois você vem. Não, ninguém pode purificar os seus próprios pecados. É Cristo que nos purifica completamente e perfeitamente. Basta uma palavra. E toda a sua vida de pecado se vai pelo poder da cruz, o poder do perdão. O amor de Cristo se derrama sobre você pelo Espírito Santo que lhe é dado. Não existe purgatório. Não existe também sono da alma. Ele não disse, eu vou, você vai dormir aqui e depois a gente se encontra lá. Não, nós vamos.
Não é o corpo do homem que foi para o paraíso, o corpo dele foi para a sepultura. Mas a sua alma foi para o paraíso. Essa é a diferença essencial do juízo do último dia e do juízo que recebem agora. Após a morte vem o juízo. Após a morte, sua alma vai para o céu ou para o inferno, mas seu corpo vai para a sepultura. No juízo do último dia, corpo e alma se juntarão. E aí você vai receber a plenitude, ou do juízo no inferno, ou da salvação perfeita no céu. O corpo desse homem viu a corrupção. Os ossos dele devem estar por aí. Mas a sua alma bem-aventurada está com Cristo, no paraíso, no céu. Não existe sacramentalismo, não são só o batismo por ceia, não existe purgatório, não existe sono da alma e não existe universalismo. O Senhor Jesus disse para um: você vai estar comigo no paraíso, mas ele não disse para o outro. Aquele outro não vai estar lá. É por isso que eu falo que aqui é como que um retrato, um recorte do Evangelho. É salvação para um, mas é condenação para o outro. Cheiro de vida para uns. Cheiro de morte para morte no outro. O outro está em tormentos agora, amados. Como Lucas vai contar na parábola do capítulo 16. O Espírito Santo não atuou naquele homem. Aquele homem morreu endurecido, morreu blasfemando de Deus. Morreu e foi para o inferno. Esse aqui é Judas, o outro é Pedro. Pedro se arrepende e é restaurado. O Senhor não tem misericórdia de Judas. E ele morre em seus pecados, morre em desespero e vai para o inferno. Porque você está aqui. Porque você está ouvindo a palavra da salvação, porque o Espírito Santo neste momento está contendendo com você, de modo que se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, é um privilégio. O outro viu a Cristo da mesma forma, mas morreu duro, morreu impenitente, morreu blasfemando. Mas este homem, pelo Espírito, disse: Senhor, está salvo, está com Cristo, que é muito melhor. Assim a misericórdia, amados, nosso Deus, estará com ele no paraíso. O que é o paraíso aqui? Quantas vezes o Novo Testamento fala de paraíso? Existem pelo menos 3 vezes que o Novo Testamento fala do paraíso para nós termos uma ideia. Provavelmente ele está querendo nos lembrar, nos remeter a uma ideia do Éden. Mas aqui há uma outra passagem sobre... Essa é a primeira passagem, a primeira parte do Novo Testamento em que se fala sobre o paraíso, quando o Senhor promete o paraíso àquele homem. Depois, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, Paulo vai dizer que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas que não é lícito ao homem dizer, coisas inefáveis. Então, Paulo foi arrebatado no paraíso e teve uma revelação de Cristo. Já, veja, Paulo foi lá no paraíso. Quem é que estava lá? O homem, Cristo e todos os bem-aventurados. Depois nós vamos ver novamente lá em Apocalipse, e aqui eu acho que tem uma revelação melhor do paraíso. Apocalipse 2,7. Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Todos nós que vencermos, todos nós que permanecermos fiéis a Deus, perseverando até o fim, iremos herdar o paraíso como esse homem. Ele foi na frente, mas não é exclusivo para ele. Ele está com Cristo, mas nós também estaremos. Esse homem é como que uma figura de Adão. Ele está com Deus no paraíso, assim como Adão estava com Deus no paraíso, antes de todas as coisas. E é para lá que nós vamos, ao que vencer. É essa a sua esperança que você tem em Cristo. Em Cristo você estará no paraíso. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a grande bem-aventurança, amados nossos. A quem Adão tinha no Éden? Qual era o seu prazer? Depois do pecado, ele sai correndo de Deus. Ele tem medo de Deus, ele tem raiva de Deus. Ele acusa Deus da sua queda, dizendo que ele só caiu por causa da mulher que ele lhe deu. Mas antes, o gozo de Adão no paraíso não eram os animais.
e nem as plantas, e nem a beleza do lugar, mas era o próprio Deus. Era a comunhão com Deus. Era um filho inocente, puro, santo, tendo comunhão com seu pai. Nós seremos restaurados, amados, e seremos melhor do que Adão, porque Adão tinha justiça de criatura, nós temos a justiça do próprio Criador. Adão via a face de Deus, mas era de modo imutável, ele podia cair e caiu. Nós nunca mais cairemos, nunca sairemos do paraíso de Deus. Para sempre nós fruiremos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós veremos a Deus na face de Cristo, e esse será o nosso gozo eterno. Deus nunca levará você para o paraíso sem te preparar na terra. Se você não tem gozo em Deus hoje, se você está pensando nas coisas de Deus, no paraíso de Deus, na árvore de Deus, no ouro de Deus, vou caminhar em árvores de ouro, vou caminhar em ruas de ouro. Amados, você não vai para lá. Se seu pensamento é esse, você não vai para lá. Se o seu tesouro é isso, amado, o seu tesouro é da terra, e você vai ficar aqui na terra. Mas se você quer a Cristo, se você o reconhece como Rei, Senhor, se Ele é a sua alegria, se que Ele se lembre de você é a único argumento que você tem para lançar diante de Deus, então você é convertido. Então o Espírito Santo está na sua vida. Então de fato isso aqui é seu de direito. Cristo comprou esse lugar para você. Cristo está ansioso te esperando lá. E você vai sentir a alegria que esse homem sentiu. Uma vida inteira de pecado. Uma vida inteira de ódio a Deus. Mas restaurado pelo poder de Deus. Esse é o Evangelho, amados. Você entende como é gratuito? Você entende o que é que nós falamos? Que as doutrinas que nós pregamos são doutrinas da graça. É um Evangelho de misericórdia, é um Evangelho de amor. Não é pelas obras, mas é pela misericórdia de Deus. Daquele que diz, Senhor, Rei. Que nós possamos dizer como a noiva, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Que nós possamos olhar para Cristo, amado, desejá-lo. Como o Senhor é misericordioso, como Ele é poderoso para salvar. Senhor, lembra de mim quando entrares no seu reino. É claro que eu lembro. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o nosso Deus misericordioso. Toda glória a Jesus Cristo. Toda glória ao Senhor. Ó Pai, nós oramos a Ti, Deus, agradecendo pelo sacrifício maravilhoso do Teu Filho por nós. Ó, que misericórdia, que amor que flui dessa cruz, que poder para purificar do pecado, que poder para levar para o paraíso, que poder para transformar corações. Que testemunho do Seu amor, que testemunho da Tua graça, ó Deus. Senhor, que ninguém saia daqui hoje sem ser constrangido por esse amor, que ninguém saia daqui como Pilatos, Herodes, como aquela multidão, aqueles fariseus endurecidos, como aquele ladrão que morreu blasfemando, mas que todos nós saiamos daqui derretidos pelo Teu amor, clamando, Senhor, Senhor, meu Rei, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Ó Deus, toma-me, faz-me Teu servo, dá-me o Teu Espírito, salva-me do meu pecado. É justo que eu pereça, mas o Senhor é o Salvador. Lembra-te de mim, lembra-te de nós, Senhor, que ninguém nessa noite saia daqui sem entender o que o Senhor veio fazer, para que o Senhor enviou o Teu Filho. Ó Deus, que haja salvação em nosso meio, que seja manifesto o Teu braço, que o Teu Espírito Santo fale e que nos faça compreender a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, manifesta o Teu poder, salva-nos, lembra-te de nós, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Nós oramos e agradecemos, Senhor.